de consultoria, eu sei que é um mundo bem complexo, né? Assim, qual o maior desafio que você vê? A gente falou de sensibilizar a liderança, tá? Eu vejo um segundo desafio imediato que é medir isso. Né? Mas a gente tem hoje em dia alguns índices que eu acho que vale a pena até você falar um pouquinho dos índices, né? Acho que a gente pode começar o papo por aqui, pode ser? Claro. Veja, de novo, para iniciar um projeto em organização, a primeira coisa que eu faço é levar dados, né, dados científicos do benefício e da correlação de mais bem-estar no ambiente de trabalho. E eu gosto de fazer um projeto que ele traz uma certa amplitude para a organização. Eu começo o projeto com uma abertura e um alinhamento. Né? Como é que eu coloco todo mundo na mesma página sobre o que vai acontecer e sobre o que a gente está buscando construir dentro da empresa? A segunda fase é o processo diagnóstico. Então, a primeira coisa que eu tento sempre fazer é aproveitar o que a empresa já tem. Então, já existem pesquisas de clima interno. Pega os assessments que já rodam. Assessments que já rodam na empresa. Às vezes, existem pesquisas associadas a Great Place to Work e coisas do gênero. Então, eu aproveito esses elementos todos. E aí, nós juntos, e eu faço isso junto com um parceiro que tem uma empresa de instrumentos de medição, eu uso ferramentas cientificamente validadas, psicometricamente validadas, de mensuração de indicadores. E aí, os principais índices escolhidos hoje. O primeiro é o FIB, Felicidade Interna Bruta, que é um índice desenvolvido no Butão como um índice de um país, né, de uma nação, e que agora também é aplicado do ponto de vista corporativo. E a grande vantagem desse índice é que ele traz muitos elementos para a empresa, tanto associados ao treinamento e à capacitação do indivíduo nas dimensões mais necessárias para que ele evolua do ponto de vista do seu próprio bem-estar e felicidade, mas também traz dados para a empresa relacionados ao ambiente, à governança, que podem, e via de regra, ou devem sempre, terminar no plano de ação interna de ajuste, né, ao longo do tempo. Só que aí, uma tendência muito comum em consultoria é trazer um treinamento de prateleira, né, que, claro que vai ter o seu efeito, mas eu gosto nesse momento, depois da mensuração, eu gosto de fazer um processo que eu chamo de encontro de cocriação. Nesse encontro, eu chamo pessoas da organização de diversos setores, um ambiente mais diversificado possível em uma sala para passar 1 ou 2 dias. E nesse trabalho, eu trabalho com a metodologia da investigação apreciativa. Então, ao invés de eu tentar resolver o problema da saúde mental, olha como isso soa pesado, né? Todo mundo vai sentar lá para tentar encontrar um jeito de resolver esse problema que ninguém está conseguindo encontrar um jeito. Então, esquece isso. Nesse encontro, a gente começa identificando quais são as minhas forças, os meus talentos, o que eu tenho de melhor. Depois, em mesas, em grupos, cada um com uma das temáticas, com um dos pilares do FIB, governança, uso do tempo e todos os pilares que o FIB mede, eu convido esses indivíduos para junto registrarem, para apresentar depois para o grupo todo, quais são as características em relação a esse pilar que são diferenciais extraordinários da empresa. O que já acontece aqui que, caramba, quando eu vejo isso acontecer, eu vejo que a gente tem uma boa governança. Quando eu vejo isso acontecer, eu vejo que o nosso ambiente é bom. Né? Então, a gente se apropria do que existe de melhor. E aí eu faço um próximo convite. Eu convido todas as mesas, naqueles seus temas específicos, a refletir. No dia que eu tiver certeza que eu nunca mais quero deixar essa empresa, que o trabalho aqui é ótimo, que eu estou feliz, isso, né? que a governança aqui, ou que o ambiente aqui, ou que qualquer um desses pilares está no melhor possível. O que mudou para eu perceber que está nesse melhor? Existe alguma dimensão que pesa mais? Eu vejo que a governança é algo que a gente fala muito, né? Pesa muito. Pesa muito, né? Governança pesa muito, e governança envolve muito nitidamente liderança e comunicação. Né? O fator principal da felicidade na vida, no trabalho, são os relacionamentos. Os relacionamentos acontecem nas conversas que a gente tem o dia todo. Então, se as conversas não fluem bem, os relacionamentos não são bons. E é um ponto fraco das empresas brasileiras ainda, né? A governança, né? Total. Melhorou nos últimos anos, né? A gente passou por um choque muito grande de governança. Mas... Ainda mais no mundo depois da pandemia, com esse mundo híbrido, muita gente não sabe ainda nem como lidar com essa mudança toda, né? Sair da cultura do controle. E aí, então, depois que a gente sai, então, da descoberta dos pontos fortes para o sonho. E quando a gente chega no sonho, as pessoas estão energizadas com aquelas forças, com aquele desejo, aí eu convido todo mundo, com a experiência que todo mundo que trabalha na minha empresa tem de traçar ideias e planos, eu convido as mesas a fecharem esse gap. Então, qual é o desenho do projeto que você faria para a gente sair daqui e chegar nesse sonho? E aí todas as mesas trazem sugestões, pequenos planos de ação. Isso fechado é um instrumento extraordinário para a organização.
Porque às vezes eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa em relação ao ambiente, mas eu descubro nessa reunião que é uma coisa até mais fácil de fazer, né? Então a gente aprende o que eu tenho que fazer ao longo do tempo para corrigir questões internas e talvez criar um plano de comunicação que mostre coisas que eu já faço e ninguém está vendo. E eu me aproprio do que eu aprendi nesse encontro para, a partir das forças que eles já têm, construir um treinamento endereçando orientado, o que tem que ser resolvido. E aí eu trabalho com o protagonismo, com as ações individuais para a construção de bem-estar, e eu faço isso, a liderança participa do projeto junto com todo mundo, porque, afinal de contas, essas ações e ferramentas são universais, mas com os líderes eu faço um trabalho adicional de comunicação. Né? Como é que ele se torna mais capaz e mais apto de trazer esse assunto na agenda com uma comunicação mais positiva, construtiva e assertiva. E uma vez convencida a liderança, como é que você vê a aceitação ou existe uma resistência forte do time tático operacional? Eu vou contar uma história interessante. Eu não vou falar o nome da empresa, mas eu fui convidado àquela empresa de engenharia que eu disse. Sim. E a minha primeira palestra no auditório fechado eram para 400, eu acho que dos 400, 380 pessoas eram engenheiros. Uhum. E eu cheguei lá para falar de felicidade. Aí já era. Eu sou engenheiro, então eu sei como é que é. Assim, quando eu entrei na sala, e engenheiros mais velhos também, a grande maioria. Uhum. Quando eu entrei na sala, eu olhei para a primeira fila, tinham as 3 pessoas do RH e o líder que tinha me convidado para fazer o projeto, um sorriso gostoso para mim, prontos para me receber. Quando eu olhei para cima, melhor mandar apagar a luz, 400 engenheiros carrancudos pensando, o que eu tô fazendo aqui? O que o RH mais um chato agora? Que agora eu vou ter que ficar uma hora que vem uma palestra de cheio de coisa para fazer. Isso. Então, essa reação, ela não é incomum, tá? Então, quando eu faço treinamentos, é muito comum primeiro. E é por isso que nas primeiras interações, a primeira coisa que eu faço é trazer 1 ou 2 intervenções que, muito rapidamente, tira o indivíduo do seu lado racional, o tempo inteiro tentando julgar e avaliar. Muda a vida muito rápido. E ele entra no direito e sente, isso aqui tem a ver comigo lá em casa. Isso aqui tem a ver com uma forma que eu tenho agido, eu me senti aqui. Né? Então eu trago primeiro um ponto muito claro de conexão emocional e segundo eu trago evidências científicas, então o lado racional, então estou entendendo por que isso aqui tem razão, tem sentido ou não. E eu trabalho com um mito. Então, se você está aqui achando que eu estou falando de felicidade desse lugar mágico onde tudo é perfeito, não eu sei que você vai continuar tendo essa dificuldade. Aquela empresa de engenharia, inclusive, estava passando por uma fase super difícil. Então, como é que você se torna mais capaz de lidar com isso de uma forma mais resiliente, mais positiva? Mas o que eu tenho percebido é que, passando essa primeira fase, ao longo do projeto, o que tem gerado um engajamento extraordinário é o fim do mito do equilíbrio vida pessoal e profissional e a integração das duas coisas. O que eu quero dizer com isso? Se eu levo para a organização um treinamento, por exemplo, eu vou te dar um treinamento sobre feedback, e é esse feedback, esse checklist que você vai ter que usar no final do ano, é mais um item que foi inventado dentro da agenda lotada. Mais uma ferramenta para ele aplicar. Vem mais uma ferramenta, mais uma plataforma que eu vou ter que usar. Exatamente. Quando o trabalho tem a ver com felicidade no trabalho, nos projetos continuados, quando eu volto no segundo encontro, eu recebo várias pessoas para me contar, que você não vai acreditar como mudou a minha forma de falar com a minha filha, como mudou o meu jeito de perceber o dia, como eu tô mais grato por causa disso. As pessoas, de forma muito rápida, começam a me trazer quase todos os exemplos da vida pessoal. E as pessoas mais resistentes acabam virando as mais compradas. Né? Eu As passei mais por um projeto de resistentes. agronegócio, foi exatamente isso. Era um projeto CNV. Tinha um cara lá, fechadão, não sei o quê, mal-humorado. Depois ele falou, cara, isso mudou minha vida. Exatamente. E virou quase um pastor da CNV. Virou, exatamente. Né? É exatamente isso. Pastor no sentido de de cuidar mesmo. De embaixador, daquilo, né? Os indivíduos, de uma maneira muito rápida, falam, caramba, o que ele está falando aqui? Veja, no começo o meu cérebro tá cartesiano, racional, e eu fiz isso enquanto advogado, tentando aprender a psicologia positiva. Isso aqui não pode ser sério. Né? Quando você aprende e começa a fazer, você fala, meu Deus, eu tô diferente. Né? E essa diferença, ela integra a vida pessoal e profissional de um jeito que eu tô tendo experiências incríveis em organizações, em diversos tipos de setores. Eu faço muito projeto em história de advocacia, e a aceitação e o nível de engajamento de começo a fim do projeto é muito maior do que todos os outros que eu fiz antes em liderança, em comunicação, especificamente nesse assunto. Hoje, quando eu falo de felicidade, o assunto está gerando muito mais engajamento do que antes. Isso é muito legal, porque eu vejo que
as ferramentas são mais efetivas quando a pessoa pode aplicar em todos os ambientes da vida dela. Isso. Tá? Eu dou curso de criatividade há 10 anos. Volta e meia, pelo menos uma vez por semana, eu sou parar na rua por alguém que fez o curso de criatividade comigo. E aí a pessoa conta um exemplo. Eu adoro ouvir mesmo, né? E sempre, apliquei isso. Sempre é na vida pessoal. É isso. E quando isso é acontece, o que fica, né? É o que fica. É. E veja, e tem mais uma coisa, né? Como é que eu vou ensinar um indivíduo a ter uma comunicação ativa, positiva? Quando você entrar na empresa e passar o cartão ponto, então na conversa que você vai ter com o seu subordinado às 3 da tarde, você coloca essa máscara e você tem uma conversa ativa, positiva. Não faz sentido. Quando o indivíduo consegue perceber de que forma ele age no dia a dia, na conversa de bar, no jantar, no final de semana com os filhos, quando ele chega cansado do trabalho e tem que ouvir alguma coisa do marido, da esposa, quando ele consegue perceber o tipo de comunicação que ele está tendo, refletir sobre ela e aprender mais, ele não precisa colocar uma máscara pesada no trabalho para fazer o Não, ele jeito já continua certo, sendo a já mesma faz pessoa. parte da forma que ele age. Então, quando eu aprendo, quando eu me torno uma pessoa mais grata na vida, e gratidão está associado à ética, está associado à felicidade, à saúde, à melhor pressão arterial, quando eu me torno uma pessoa mais grata, eu não consigo não, eventualmente, ou em alguns momentos, elogiar e apreciar um trabalho bem feito, apreciar algo que acontece na organização. E quando eu aprecio o que é bom, o bom aprecia. Quanto mais eu aprecio. Então a grande vantagem dessa integração é que o movimento começa a acontecer e ele não tem uma tendência de parar ou de ter que ser cobrado. Hoje você fez isso? Não. É natural. Já é natural. E, Henrique, para a gente poder começar a finalizar aqui, como é que você vê as tendências daqui para frente em termos do mundo da felicidade, do bem-estar, da psicologia positiva como um todo? A psicologia positiva começou... até pela sua origem americana, ela começou com um viés bastante individualista, né? Então é tudo aquilo que eu posso fazer e as descobertas são de cair o queixo, né? O quanto de fato nós podemos trabalhar e o quanto a gente pode ser autor, né, do nosso bem-estar. Então esse é um ponto para mim que mostra o que a gente mais tem da psicologia positiva hoje. O movimento do mundo hoje, eu vejo duas coisas acontecendo. Primeiro, uma tendência muito clara da psicologia positiva e da felicidade ser olhada de uma forma muito mais ampla, muito mais social, cultural, organizacional, de que forma o todo, o ecossistema afeta o meu bem-estar. Então, sim, existem várias coisas que eu preciso, e quando eu faço, eu impacto o mundo através dessas minhas ações, mas como é que eu começo a olhar o todo, o impacto do ecossistema no indivíduo? Então, a psicologia positiva já está entrando nesse caminho, já muitas pesquisas mais complexas de serem feitas, mas já existem trabalhos iniciados para compreender isso. E o segundo caminho, um segundo movimento da psicologia positiva, tem a ver com algo que eu acho que é fantástico e importante, que tem a ver com o nome que o Martin Seligman escolheu para a ciência, né? Quando a gente fala em psicologia positiva... Fala que se arrepende um pouco. Tem duas coisas ruins, né? Primeiro que se uma é positiva, a anterior não era, então a psicologia tradicional não era positiva, e é uma bobagem pensar isso. E o segundo parece positividade, né? Pensar positivo. Então, o próprio Martin Seligman, no último encontro do Instituto Internacional... No último encontro em Vancouver, no Congresso de Psicologia Positiva, ele disse que se ele fosse dar nome hoje a essa ciência, ele chamaria de Ciências Gerais do Bem-Estar, né? Porque toda a área de saúde, né? Medicina, neurociência, tecnologias, inteligência artificial, psicologia, está tudo envolvido para tentar nutrição. Então, hoje existe uma necessidade, e é até difícil hoje estudar psicologia positiva sem estar conectado de alguma forma a outras áreas. Você começa a fazer um paralelo, né? Eu sempre falo isso também. Na nutrição, é muito claro que eu tenho que diversificar as minhas fontes de alimento. O prato tem que ser o prato colorido. Na minha vida, eu esqueço de diversificar minhas fontes de lazer, né? Muitas vezes eu escolho um lazer, o lazer vira mais uma tarefa no meu dia a dia, na minha agenda, né, cara? Exatamente. Então tem uma conexão muito forte entre as ciências do bem-estar. Elas são completamente conectadas. Exatamente. Né? E é esse o mestrado que eu dou aula com o professor Taben Shahar nos Estados Unidos. Inclusive, é o primeiro programa de mestrado global em estudos da felicidade. Então, ele já não trabalha mais com a ideia da psicologia positiva. Nesse mestrado, a gente aprende a felicidade sobre a ótica da psicologia positiva, da história, da neurociência, da biologia, da filosofia. Da filosofia. Tá tudo conectado, né? Da arte. Então, eu acho que os dois grandes caminhos como é que a gente começa a, sim, trabalhar o indivíduo, mas construir ecossistemas mais propensos ao bem-estar e à felicidade, e, além disso, integrar
Até porque não tem como, né? Quando a gente Não fala tem do como ver Spire, na por caixinha, exemplo, né? o Spire tem a ver com componentes espirituais, intelecto, tem a ver com emocional, tem a ver com relacionamento que é fora, tem a ver com o físico, né? Se eu não cuidar bem do meu corpo, como é que eu vou ser feliz? Eu Então, ontem estava conversando com uma amiga que é cirurgiã, tá? E aí a gente tá... Esse ano a gente combinou de ler junto o Daily Stocks, né? A gente conhece o Daily Stocks? não. Um livro que tem 365 páginas, uma para cada dia, e tem uma frase de algum estoicista e com uma análise embaixo. Daily Stoics, sim, Daily é Stoics. do Ryan... Isso, exatamente. Agora me fugiu, Mas quem quiser, é só qual é. procurar Daily Stocks. Eu tô lendo agora o livro dele, que é ou o Diário Estoico. que é o sobre a coragem, e depois tem o próximo, que é da determinação. Eu sei que livro é E aí esse. a gente tava lendo, eu falei, cara, isso é um texto de 1000 anos, 2000 anos, e tá aqui, ó. Escreveu Tá ontem, aqui. né? Aí eu falei pra ela, e aí, sem entrar em religião, nada, assim, o texto de Rei Salomão começa assim, tudo que já foi escrito, já foi escrito, né? Enfim, um conhecimento já existe, né? Falta a gente conectar, né, cara? Isso cada vez mais eu me convenço. E é um movimento muito legal, que eu acredito muito, que é quando o mundo tá muito confuso, a gente vai pro back to basics, né? A gente começa... Você falou da filosofia, o que a gente mais vê pessoas estudando filosofia, o executivo estudando filosofia. E a gente levou cada vez um pouco a sério ao longo do nossa eu acho que evolução, né? eu tenho uma pequena impressão, e eu tava, mais uma vez, tava nessa conversa ontem à noite, que a humanidade passou por um período de arrogância, né? Achou que, isso daqui é passado, deixa pra lá. E no fim a gente volta e fala, pô, os caras tinham razão em muita coisa, né? Eu dei uma palestra na Colômbia uma vez e eu falo sobre... Parece que o mundo, lá atrás, né, antes da Revolução Industrial, empurrado pela escassez, a gente entrou no movimento e hoje a gente está sendo puxado pela abundância para começar algo novo, né? Então, a gente saiu de um movimento de escassez total para um mundo onde tudo o que eu preciso fazer é produzir. A produção global, a produção organizacional, a produção do indivíduo. Se a gente não consegue parar um pouco para parar de produzir. E a gente começou a perceber que a gente está matando a humanidade, acabando com o planeta, né? Então chega um momento agora que a gente precisa pausar, respirar e corrigir um pouco o nosso rumo, senão... É o que a gente estava conversando em off, né? Na ação dopamina, né? O excesso de oferta de dopamina está tornando a humanidade triste, né? Totalmente. Você tem uma balança de homeostase, né? Ela precisa se manter equilibrada. Então, assim. E agora a gente começa, como indivíduos, a aprender o que o marketing já sabe há um tempão, né? A gente precisa começar a entender a nossa mente e começar a fazer escolhas diferentes. Esse livro, inclusive, fantástico. Para mim, ele virou... De 2023, um dos melhores livros de 2023, sem dúvida nenhuma. Não sei se ele foi publicado, acho que não foi publicado antes, mas eu tive acesso a 2023, para mim, é incrível. Mudou bastante. Esse e o Pense de Novo, não sei se você já leu. É o do... Eu sei qual é. Pense de Novo é fantástico. Não é do Goleman, não, né? Vou botar aqui. Eu acho que é. Mas eu sei qual é, eu sei que livro é. É fantástico. Na verdade, você tem que ler várias vezes, realmente, né? O Pense de Novo. Henrique, super, super, super obrigado pelo seu papo. Queria abrir o microfone aí para você poder dar as palavrinhas finais. Prazer gigantesco estar aqui. Além de ter a grande honra e a grande alegria de participar como professor de algumas pós-graduações sobre psicologia positiva no mundo organizacional, o que é um fato que me honra e me traz muita alegria. Além de estar aqui ao seu lado, baita de um líder desse, com a capacidade que você tem de inspiração. E com esse grupo aqui, eu fui recebido no Rio de Janeiro de um jeito extraordinário. O Bruno, o Rodrigo, todo mundo aqui no estúdio, o Alberto, a Sônia, todo mundo. Que equipe, que gostoso estar aqui. Mas, além disso, nós temos alguns projetos no forno. Um dos projetos é uma ideia de transformar a certificação internacional em psicologia positiva do Ruby Institute, uma formação em 1 ano em psicologia positiva que transformou a vida de pessoas em mais de 45 países, em transformar essa formação esse ano numa pós-graduação aqui certificada no Brasil, com um complemento de conteúdo extraordinário para o aluno, ao longo da formação, construir um projeto que não é um projeto final, não, é um projeto para sempre, um projeto de vida da sua aplicação da psicologia positiva na sua área de atuação ou numa nova carreira. Então, cenas dos próximos capítulos. Em breve está no ar. Em breve a gente vai lançar esse projeto. E ideias é o que não falta. A minha cabeça tá bombando com ideias de coisas que a gente pode fazer junto. Eu tô muito, muito contente mesmo com essa abertura aqui da Rima. Legal. Super obrigado, Henrique. Você está sempre bem-vindo aqui no Rio, tá bom? Pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio.